Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Estou realizando este vídeo aqui para tentar de forma mais clara possível tirar algumas dúvidas com relação a Yom Kippur ou Yom HaKippurim. E para quem me conhece, né, sabe que eu baseio sempre os meus vídeos pelas Sagradas Escrituras. Então, nós vamos começar lendo o que está na Torá, Levítico, no capítulo 16, o verso 1, diz assim: E o Senhor falou a Moisés após a morte dos dois filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Para quem sabe, né, sobre os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, né, ou Abiú, eles ofereceram um fogo estranho, né, e foram fulminados, eles queimaram de dentro para fora, dessa forma que eles morreram. Então aqui ele vai dar um alerta para Arão, para que ele não venha morrer, como que ele tinha que proceder, né, nas coisas sagradas, certo? Então ele diz, né, que ele não tem que entrar em todo o tempo no lugar santíssimo. Aí ele vai explicar aqui, verso 3. Assim Arão entrará no lugar santo com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada. Então essa era a forma de expiar aqui pelo pecado o novilho, por causa do bezerro de ouro que ele construiu, né, que ele fez, e o carneiro para oferta queimada. Esse era o da parte de Arão, certo? Ele vestirá a túnica santa de linho, terá calções de linho sobre a sua carne e se cingirá com um cinto de linho. E com uma mitra de linho se vestirá. Estas são vestes santas. Então, o linho sempre remete à pureza. Nós vamos ver muito, né, as aparições de Yahushua vestido com vestes de linho. Ele banhará sua carne na água e então as vestirá. Ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada. Arão oferecerá seu novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa. Então, ele sendo homem, ele sendo pecador, ele precisava fazer expiação por ele e por sua casa, antes de entrar no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo. Ele tomará 2 bodes e os apresentará perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode expiatório. E Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório deverá ser apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele e para enviá-lo como bode expiatório ao deserto. E Arão trará o novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa. Matará o novilho da oferta pelo pecado, que é para si mesmo. Ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático moído, e o trará dentro do véu. Ele colocará o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E ele tomará do sangue do novilho e o espargirá com seu dedo sobre o propiciatório para o leste, e perante o propiciatório espargirá do sangue com seu dedo 7 vezes. O leste sempre remete ao local de origem, tá? A Éden. É de lá que nós saímos e é para lá que nós vamos retornar. Então, é este o caminho da Techuvá, tá? Saímos do leste e retornaremos ao leste. Então, ele matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho. E o espargirá sobre o propiciatório e perante o propiciatório. Ele fará expiação pelo lugar santo por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados, e assim ele fará para o tabernáculo da congregação que permanece entre eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará no tabernáculo da congregação,
quando ele entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia e tenha feito expiação por si mesmo e por sua casa e por toda a congregação de Israel. Então ele sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho, do sangue do bode, e o colocará sobre os chifres do altar ao redor. Ele espargirá do sangue sobre este com seu dedo 7 vezes, e o purificará e santificará da impureza dos filhos de Israel. E quando ele acabar de reconciliar o lugar santo, e o tabernáculo da congregação e o altar, então ele trará o bode vivo. E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões em todos os seus pecados, e os colocará sobre a cabeça do bode, e o enviará pela mão de um homem apto para o deserto. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. Eu entendo que este bode expiatório, ele vai carregando todos os pecados, tá? Ali foi feita uma transferência do pecado do povo para o bode expiatório, certo? Assim como foi feita a transferência de todos os nossos pecados para o Mashiach, Yahushua, Jesus Cristo. Só que esse bode ele envia ao deserto, tá? E ali ele vai servir de alimento aos demônios. Então os demônios vão ter a sua fome, né, saciada com esses pecados todos aí do povo. Esse é o entendimento que eu tenho, tá? Então esse aqui é para saciar a fome dos demônios. Esses pecados já foram cobertos aqui, né, por este sangue desses animais que foram sacrificados, só que para que aquiete, né, os demônios, é oferecido então para eles esses pecados, para que eles se alimentem dessa energia. É o meu entendimento com relação a isso. E banhará sua carne com água, mais aqui. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. Arão virá ao tabernáculo da congregação, despirá as vestes de linho que ele colocou quando entrou no lugar santo, e ali as deixará. Banhará sua carne com água no lugar santo, vestirá suas vestes, então sairá e oferecerá sua oferta queimada, e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E a gordura da oferta pelo pecado, ele queimará sobre o altar. E aquele que tiver soltado o bode expiatório, lavará as suas vestes, banhará sua carne em água e depois entrará no acampamento. E o novilho para oferta pelo pecado e o bode para oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levados por alguém para fora do acampamento, e eles queimarão no fogo as suas peles, sua carne e o seu esterco. E aquele que os queimar, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois ele entrará no acampamento. Então, eles tinham que sempre se purificar para entrar no acampamento. A festa anual das expiações, e isto vos será por estatuto eterno. Irmãos, isso aqui que é a chave do entendimento de Yom Kippur. Eu vi num canal, uma pessoa, ele colocou sobre Yom Kippur, né, explicando, e a pessoa disse assim, isso é o mesmo que anular o sacrifício do Messias, né, a pessoa disse assim. Irmãos, nós temos que ter entendimento das coisas, tá? De forma alguma, nós guardando Yom Kippur, nós estamos anulando o sacrifício do Mashiach, de forma alguma. Tá? Uma que aqui está escrito que será por estatuto eterno ou perpétuo. Essa palavra quer dizer que é uma lei, é uma ordenança para toda a eternidade. O que mudou é que não existe mais uma figura humana, carnal, pecadora, oferecendo sacrifícios, porque o nosso Messias, ele morreu uma única vez, ele ressuscitou, ele é o nosso, fez uma expiação, né, definitiva, ele é o nosso sumo sacerdote, ponto. Mas então por que nós temos que, em Yom Kippur,
fazer isso? Porque nós continuamos nesse mundo, nós continuamos pecando. Nós temos, ele quer ver de nós esse revisar, né, da nossa vida. Ele quer ver de nós, da nossa boca, a confissão dos nossos pecados. Como seria, como que eu posso usar a expressão? Seria cômodo, fácil, né? Simplesmente Jesus levou naquele madeiro todos os nossos pecados, foi feito tudo por nós, tá? E daí isso te dá aval para continuar pecando. Não precisa mais se arrepender, não precisa mais pedir perdão, nada disso. Tá? A única coisa que mudou, irmãos, é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote da ordem levítica mudou para um sumo sacerdote da ordem de Malquisedeque, que é Yahushua, Jesus Cristo. Foi a única coisa que mudou. Mudou de um homem pecador que precisava fazer expiação pelos pecados dele, primeiramente, por ser humano, por ser pecador, e depois pelas do povo, e aqui o nosso Messias, que é um santo. Ele é santo. Ele morreu por nós por amor. Amém? Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isto será um Shabbat de descanso para vós, afligireis a vossa alma por um estatuto eterno. Irmãos, a Bíblia ela tem esse modus operandi. Quando ela repete uma coisa no mesmo contexto várias vezes, é porque é importante. Já é a segunda vez que é dito aqui, que é um estatuto eterno, um estatuto perpétuo. Não é à toa que isso é dito, tá? Então aqui já está dizendo que é um Shabat de descanso. É um Shabat a mais no mês, tá? Então, seria como um Shabat, é um dia de descanso. E o que nós vamos fazer nesse dia? O que está escrito aqui? Afligir a alma, tá? Depois eu quero ler novamente aqui Levítico 23 e eu vou falar sobre afligir a alma. E o sacerdote que for ungido e que for consagrado para ministrar o ofício de sacerdote no lugar de seu pai fará a expiação, colocará as vestes de linho, as vestes santas, e ele fará uma expiação para o santo santuário. Ele fará expiação para o tabernáculo da congregação e para o altar. E ele fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E, mais uma vez vai aparecer aqui, E isto vos será por estatuto eterno, 3 vezes repetindo. Num mesmo capítulo da Torá. 3 vezes repetindo, fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados uma vez no ano, e ele fez como o Senhor ordenou a Moisés. Deixa eu ver só aqui como é que está no hebraico, irmãos. Estatuto, vamos ver o que é estatuto? Ruká, tá? Ruká. Essa palavra aqui, irmãos, né, é uma ordenança. A Ruká, ela é um mandamento, ele é um estatuto que não tem porquê. Sabe assim, quando o pai diz assim, vai fazer tal coisa, filho. E o filho diz assim, mas por quê, pai? Porque eu estou mandando. Tá? Então, a Ruká tem esse sentido aqui, certo? É uma ordenança que a gente faça isso, né? Guarde o mandamento porque o pai mandou. Simples assim. Vamos ver aqui perpétuo, como é que é a palavra? Olã, longa duração, futuro, para sempre, eternamente, para todos os tempos. Tá? Perpétuo. Referindo-se ao futuro. Referindo-se ao passado e ao futuro, né? Perpétuo. Indefinido, sem fim, eternidade. Então, essa palavra olã tem a ver com isso. Então, é sinal que ele não caducou, ok? Então,
Aqui eu provei nas Sagradas Escrituras que não caducou esta ordenança. Deixa eu ver aqui, achar a respeito da... Opa, botei 24, Levítico 23. Deixa eu tirar aqui, vamos colocar na King James novamente. Primícias, dia da expiação, aqui. Então, é Levítico 23, 26. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: e também no 10º dia deste 7º mês, é o mês que nós estamos, tá? Será o dia da expiação. A Bíblia sempre fala em primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, 7º mês, tá? Esses nomes que o judaísmo traz para os meses, são nomes que vieram pós-exílio na Babilônia, então são nomes de origem babilônica, tá? Então, e também no 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Será uma santa convocação para vós e afligireis as vossas almas. Oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Bom, o que é afligir a alma? Eu até vou procurar no dicionário aqui o significado de afligir. Então, afligir aqui, ó, é causar aflição a alguém ou atormentar-se, torturar-se, apoquentar-se, tá? Seria mais nesse sentido aqui. Então, o que é essa aflição? Irmãos, aflição é você sentir um incômodo por causa dos pecados cometidos. É você se sentir constrangido. É você se colocar diante do Eterno quebrantado. Quebrantado. Me falta até palavras para dizer. A tua alma tem que estar esmagada, sabe? A tua alma tem que estar sangrando. Essa é a palavra, sangrando diante do Eterno. Amém? Afligir a alma, irmãos. Agora eu vou falar uma coisa aqui que também muitos das pessoas que acompanham o canal, elas sabem que eu não sou seguidora do judaísmo, tá? E o judaísmo, irmãos, ele tem muito legalismo envolvido, certo? E ali nós vemos muitas ordenanças a respeito de festas ou outros eventos que é legalismo de homens, certo? Então, por exemplo, o que a gente viu conforme as Sagradas Escrituras? Já vimos lá anteriormente, falou de afligir a alma. A única coisa que nós podemos tirar de lá foi a aflição de alma, porque o sumo sacerdote lá hoje já mudou, não é mais aquele. Então, a aflição de alma. Shabat, dia de descanso, não fazer nada nesse dia, ponto. Mas o que a gente vê de aberrações, de que não pode fazer isso no dia das expiações? Eu cheguei ao cúmulo, irmãos, de ver que não se pode escovar os dentes nesse dia. Irmãos, você pode até não escovar os dentes, você pode até não tomar banho, você pode não fazer nada, mas se você não afligir a sua alma, isso tudo é exterior, é tudo aparência de arrependimento. Porque aonde que o Todo-Poderoso nos sonda? Aonde que ele esquadrinha? É o nosso exterior? Ele vai olhar para nossa cara enrugada, abatida. É isso que as Sagradas Escrituras nos dizem porque é um dia de jejum, tá? Mais para frente nós vamos ver que quando jejuardes, para nós lavarmos o nosso rosto, né? Demonstrarmos
que estamos bem, não ficar demonstrando para os outros ai, eu tô jejuando, ó, olha a minha cara aqui, ó, de coitadinho, tô jejuando. Não. Deus não quer olhar para o exterior, ele não olha para o exterior, porque o exterior é mentiroso. Tudo aquilo que o nosso exterior demonstra pode ser mentira. Eu posso estar hipocritamente encenando uma situação. Só que eu posso mostrar isso para você. Você pode mostrar para mim. Mas diante de Deus nós não escondemos as verdadeiras intenções do nosso coração. Então ele quer ver lá, ó, onde dentro, no nosso interior, se a nossa alma está quebrantada diante dele, se realmente nós estamos constrangidos por causa dos nossos pecados. E não é uma cara feia por causa da fome que tu tá sentindo, ou para mostrar pro próximo, ai, hoje é o dia que eu tenho que estar de jejum e com aquele bafão, né, porque não escovou os dentes, né? É isso que o Todo-Poderoso quer ver de nós? É isso? Irmãos, eu cheguei ao cúmulo de ver que se você tem que tomar um remédio, tem que ser a seco. Não pode tomar um gole d'água para tomar o remédio, irmãos. Sinceramente, tem pessoas doentes. Tem pessoas que precisam. Uma pessoa doente não pode ficar sem o alimento de 3 em 3 horas, conforme prescrição médica, não pode desidratar de forma alguma. Então, nós temos que ter bom senso para as coisas, nós temos que, sabe, não ser radicais. Nós temos que obedecer o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Mas será que Deus vai olhar se nós escovamos os dentes? Se nós fizemos a nossa higiene, tomamos um banho para começar, né, ao nosso jejum? Será que ele vai olhar para isso? E às vezes lá dentro a alma está orgulhosa, sabe? Não tem nada de aflição de alma, não tem nada de quebrantamento, tem orgulho, tem vaidade. Tem aquele pensamento, Deus, já me arrependi. O ano passado já me arrependi, o retrasado já me arrependi esse ano. Não, eu fiz tudo certo. Não tenho nada para falar para Deus. Tá tudo correto comigo. Tá tudo bem. O que adiantou não escovar os dentes? O que adiantou tomar o remédio a seco, que pode dar até um engasgo, a pessoa morrer engasgada, né? O que adiantou a aparência exterior? Isso se chama hipocrisia, colocar uma máscara de santidade. E a alma tá alegrona, a alma tá lá iludida. Eu sou o bonzão, eu sou a bonzona, eu sou a perfeita, eu sou o perfeito. Uhul! É assim, irmãos? Não é assim. Será que nós estamos, sabe, olhando para o Altíssimo, olhando para Yahushua, Jesus Cristo, e achando que eles são bobos? Será que a gente acha que pode mascarar, iludir, disfarçar? Não, né? Tem um conto, né, que sempre contava desde que eu era criança, que tinha uma pessoa que recebeu um aviso que a morte viria buscá-lo tal dia e tal hora. E ele era um careca, assim, ele não tinha nada de cabelo na cabeça. E ele pensou, eu vou me colocar no meio de uma multidão, quero ver a morte me achar e vou colocar uma peruca. E foi para uma boate, uma festa lá, tinha uma multidão de gente ali, ele se infiltrou ali no meio, né? Aí a morte procura de cá, procura de lá e não acha o careca, olhou para aquele cabeludo e disse, não achei o careca, vai esse cabeludo mesmo. Era o careca, né?
Então, claro que isso era um conto para dizer que da morte ninguém foge, né? Mas de Deus ninguém se esconde. Se a morte nos acha, quanto mais Deus. Quanto mais Deus sabe o nosso interior. E você sabe qual o livro que Yahushua vai abrir? É o nosso interior, nosso DNA. É esse o livro que vai ser aberto. Lá está contando toda a nossa história. Então, cuidado. Não faça nada por exterior. Se for para fazer por exterior, não faça. Não faça. Não faça. Esse é o meu conselho. Se você acha que isso é fardo, não faça. Não faça. A gente não tem que fazer nada por religiosidade. Isso tudo, todos esses movimentos nos tempos e estações, as festas do Criador, são para o nosso bem, irmãos. Vocês não têm noção o quanto é para o nosso bem. Nesse tempo, nesse mês 7, os tribunais celestiais estão abertos, não tem nem tipo de, como se diz, protocolos para se adentrar nele, como em outros tempos tem protocolos para se adentrar no tribunal celestial. Mas nesse tempo que antecede Yom Kippur, não tem protocolo, você tem livre acesso a esse tribunal pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu. Nesse tempo. Então, o fato de Yahushua ter morrido, Jesus Cristo ter morrido naquele madeiro, levado sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, tudo isso nós já sabemos, né? Não anula o fato de que você continua sendo pecador. Que você continua tendo que ir ao sumo sacerdote. O povo ia ao sumo sacerdote no tempo determinado. Nós temos que... Não mudou o sacerdócio, não mudou o ritual. Mudou o sacerdócio. Entendam isso. O sumo sacerdote mudou. Mas o nosso movimento de ir ao sumo sacerdote continua o mesmo. É essas coisas que nós temos que entender, irmãos. E nesse mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque como que eu vou conseguir estar com a minha alma aflita? Como que eu vou conseguir estar ali, sabe, quebrantado no tribunal? Sabe, quebrantado ali no tribunal. Irmãos, nós temos que entender o nível de aflição de alma de alguém que... Agora eu vou falar um exemplo do mundo mesmo, né? Vamos supor, a pessoa cometeu um crime e chegou o dia da audiência, que ele vai ali passar pelo seu julgamento. Então, teve ali, às vezes tem julgamentos que duram dias, né? Conforme o crime. Então, ali chegou o momento em que, né, as testemunhas foram ouvidas, o acusador já acusou, o advogado de defesa já defendeu, já aconteceu todo o ritual. E agora, o juiz, né, juntamente, às vezes, se tem o júri, né? Eles se retiram para definir a vida daquela pessoa. Agora, você imagina, isso é a aflição de alma dessa pessoa que está esperando esta notícia é muito grande. A não ser que ele seja um psicopata que não está nem aí, né? Mas uma pessoa normal. Por quê? Porque quando o juiz retornar para dar o veredito, ou ele vai ser absolvido ou ele vai ser condenado. E essa é a aflição de alma que nós temos que sentir.
sabendo que o veredito sobre nós vai vir, ou absolvição ou condenação. E aqui define a nossa vida. Se você acha que isso é um ritual, você não aproveitou este portal de abertura de oportunidade para que você adentre nesse tribunal pelo novo e vivo caminho. Se você acha que isso não existe mais, o que vai acontecer? Um looping de repetição na sua vida. Porque você não compareceu diante do tribunal. Você menosprezou a oportunidade de estar diante do Altíssimo, diante de Yahushua, de Jesus Cristo, do sumo sacerdote. Você desprezou. Então nós não podemos esperar algo, né? Algo bom dessa atitude. Porque a palavra, ela tem vários versículos, eu até separei aqui, vou ler alguns para vocês. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados, o que acontece? Não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Irmão, será que alguém é tão perfeitinho assim, que não tem o que confessar? Cuidado, irmãos, com o orgulho. Isso não procede de Deus. Não procede de Deus. Salmo 51:4-6. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Aqui é o famoso salmo de arrependimento de Davi. De modo que justa é a tua sentença. Ele está ali diante do tribunal, falando ali com o justo juiz, com o advogado. Ele confessando, ele dizendo: contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Gente, se nós não compreendermos a profundidade disso, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Salmo 51:4-6. Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 2 Coríntios 7:9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza, a aflição de alma os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Atos dos Apóstolos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aí eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu sou soberba, eu não me apresento diante deste presente, deste tribunal aberto. Eu não me apresento. Né? Pela minha vaidade, pelo meu orgulho. E o que acontece? Se eu não me apresento, os meus pecados não são cancelados. Não são cancelados. Vai acumulando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. E a situação só vai piorando. Lucas 15:10, eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, se é uma partícula condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Você quer isso? Eu quero. Obedecer é melhor do que sacrificar, não esqueçam isso. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, mais uma vez, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, a alma aflita, humilhação, quebrantamento, e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Por que a terra está cada vez mais enferma? Por quê, irmãos? Responde aí. Lucas 17, 3, 4. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Perdão, irmãos. Perdão. Muito importante. Perdoar. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então esses são alguns versículos. Vamos voltar. Então vamos continuar aqui onde a gente parou, Lucas 23, 29. Porque qualquer que seja a alma que nesse mesmo dia não se afligir, ela será o quê? Cortada dentre o seu povo. Vou ler de novo. Porque qualquer que seja a alma que nesse mesmo dia não se afligir, ela será cortada dentre o seu povo. E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse mesmo dia, esta mesma alma eu destruirei dentre o seu povo. Nenhum tipo de trabalho fareis, isto será um estatuto também eterno, pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então, aqui, Levítico 23 está falando, estatuto eterno. Isto será para vós um Shabat de descanso e, novamente repetindo, afligireis as vossas almas no 9º dia do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. Então, o Shabat conforme eu já dei o entendimento aqui, o Shabat normal, tá? Ele é guardado no dia. Mas esse Shabat de Yom Kippur, ele é especificamente definido pelo Criador. Então, ele começa ao entardecer, né? À tarde do 9º dia, de uma tarde a outra, à tarde do 10º dia. Isso aqui conta 9º e 10º num calendário hebraico, tá, irmãos? No calendário hebraico, certo? Continuando. Então, aqui eu acho que não há problema, tá? Então, você vai começar, conforme o nosso calendário, ele vai pegar no calendário lunisolar, tá? Ele vai começar na sexta-feira, ao entardecer do dia 11 até o entardecer do dia 12. Então, você começa ao entardecer de sexta-feira até o entardecer do sábado, tá? Essa sexta e este sábado, que vai cair dia 11, dia 12. Mas no calendário hebraico, ele é o 9º e o 10º dia. No gregoriano, vai cair no 11 e no 12. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, tá, aqui depois já vai entrar a festa das tendas, tá?
Então, basicamente é isso, irmãos. Aflição de alma, tirar o dia para descansar, nenhuma obra farás, nenhuma obra servil farás, né? Cozinhar, ninguém vai cozinhar, né? Porque é um dia de jejum, certo? Então, ninguém vai cozinhar, ok? Eu creio, né, que eu consegui explicar para vocês essa questão da aflição da alma, a questão do legalismo presente no judaísmo, tá? Então, não atente para o exterior daquilo, né, que eles consideram como aflição de alma, né? Eles colocam outras coisas também, por exemplo, não usar maquiagem, não usar brincos, mas isso é uma coisa quase que lógica, né, irmãos? Se nós vamos ficar nas nossas casas, descansando, afligindo a nossa alma, nós não vamos estar maquiados, nem com joias ou roupas, né, de sair. Isso é uma coisa quase que óbvia, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido com relação a Yom Kippurim. Amém? Shalom.